Novo momento de análise agora com Pedro Gingeiro do Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal. Muito boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje ouvimos o Primeiro-Ministro garantir que, apesar de estarmos a viver uma situação complicada, não há razões para alarme. E garantiu também que não haverá qualquer perturbação na economia neste período. Também acredita que a economia nacional não sofrerá qualquer impacto desta crise política? Boa noite, Ana, e muito obrigado pelo convite para aqui estarmos hoje. Bem, nós acreditamos na Associação Business Roundtable Portugal, em primeiro lugar, que quem cria riqueza são os privados e, nesse sentido, esta não é uma crise que afeta diretamente os privados e, portanto, não deveria afetar grandemente a nossa capacidade de fazer coisas. Agora, aquilo que assusta, ainda há pouco ouvimos a comentadora anterior a dizer que o país não queria eleições porque tínhamos passado ainda há pouco por uma mudança dos quadros de topo da administração pública e que não queríamos estar a passar por isso outra vez. Esse é um tema que devíamos olhar com mais preocupação. Nós acreditamos que precisamos de um país, de uma administração pública que seja mais independente, mais capacitada do ponto de vista técnico para que possa continuar, para que possa dar continuidade precisamente nestes momentos em que existem mudanças no ciclo político. Pois, porque estes ciclos políticos curtos, como os que temos vivido e pelos vistos vamos continuar a viver, acabam por tirar à economia um dos principais fatores de crescimento, que é a estabilidade e a previsibilidade. Como é que as empresas se organizam desta forma, não é? Bem, nós precisamos, sobretudo, a Associação Business Roundtable Portugal, apesar de ser constituída por empresários e pelos quadros das empresas, a nossa preocupação não é apenas as empresas, é o país. E, portanto, temos três áreas de enfoque: as pessoas, as empresas e o Estado. E a nossa preocupação nesse sentido é como é que podemos fazer o país crescer mais. A estabilidade das regras é importante, mas também é muito importante a desburocratização do funcionamento da economia e a transparência do funcionamento das regras. Isso ligado a esta independência do funcionamento da administração pública. As duas áreas estão intimamente ligadas, porque só assim é que, cada vez que existirem mudanças, quer sejam num ciclo de 4 anos, quer sejam em ciclos mais curtos, como tem acontecido, é que podemos ter uma continuidade do funcionamento do resto da economia, quer sejam as pessoas em casa porque precisam de tratar de assuntos burocráticos, quer sejam as empresas que querem fazer novos investimentos e que querem continuar a crescer. É essa previsibilidade e essa continuidade que precisamos para o país. E isso não tem nada a ver com existirem crises políticas ou não existirem crises políticas, desde que elas não afetem o funcionamento da máquina da administração pública. E por isso não vê aqui eleições antecipadas como um problema. Podem ser, de resto, na sua perspectiva, a melhor solução nestas circunstâncias? Ana, eu diria que mais do que não serem um problema, são, na realidade, uma oportunidade para nós percebermos a relevância de reduzirmos a burocracia e clarificarmos as regras de funcionamento, de darmos mais independência, mais profissionalismo e mais capacitação técnica à administração pública. Só assim é que podemos ter uma administração pública que funcione de forma independente dos ciclos políticos, continua a funcionar, claro que sob a orientação, sob a tutela, quer do Poder Legislativo, quer do Poder Executivo, mas que possa funcionar nestes momentos de transição. Não podemos estar à espera de que cada vez que existe uma transição política, uma mudança de ciclo político, que haja toda uma mudança na administração pública. Isso não faz sentido num país que se quer moderno e civilizado. A organização que preside preocupa-se essencialmente com a situação nacional, mas hoje fomos ouvindo muitas análises que davam conta da preocupação desta situação política se resolver o mais rapidamente possível para que os internacionais não percebessem a instabilidade que o país está, não tivessem tempo a perceber o momento de instabilidade que o país está a atravessar. É também uma preocupação para a organização que preside? Repare, tudo o que afeta a percepção de risco do país e, portanto, essa perspectiva de que tudo pode mudar, e, portanto, voltamos outra vez à questão de precisarmos de ter uma clareza e independência do funcionamento da administração pública. Se existir isso, não existe, quando existe transição política, não existe grande interferência no funcionamento do país e isso não traz incerteza acrescida. Agora, como nós temos um sistema em que se espera que exista uma transição, que possa existir uma transição dos dirigentes da administração pública, das empresas públicas, dos reguladores, etc., isso sim pode trazer mais incerteza
ao mercado. E essa incerteza vai afetar-nos a todos. Agora, claro, do ponto de vista internacional, eu diria que não é apenas isso que importa. Nós vivemos uma conjuntura internacional muito particular, com alterações geopolíticas significativas, com decisões muito importantes a serem discutidas em Bruxelas, nomeadamente relativamente àquilo que vai ser a posição, o que é que vai ser a Europa, até mais do que é a posição, é que Europa é que nós queremos ter, como é que nós nos vamos comportar. E aqui sim, era importante que Portugal pudesse ter uma voz ativa e que não esteja com uma representação política que está fragilizada. Pedro Gingeiro de Nascimento, agradeço-lhe mais uma vez ter vindo a esta emissão Breaking News da CNN Portugal. Continuação de boa noite. Boa noite. São